Boa noite. A nossa equipe é formada por Antônio Marcos, Slaine Andrade, Marcela Fialho, Maria Willianes e Maiane Alves. A gente ficou com a leguminosa e a erva sal. O nosso tema é banco de proteína, leucena, glicídia e a erva sal. Eu vou falar um pouco agora sobre a leucena. A leucena, ela pertence ao reino Plantae. Sua ordem é a Fabalis, família Fabaceae, subfamília Mimossoidae, gênero Leucaena, espécie L. leucocifila. O nome binominal é Leucaena leucocifila. A leucena, ela é uma leguminosa perene originária da América Central e ela é uma das forrageiras mais promissoras para o semiárido, e isso pela sua alta capacidade de reembrota, mesmo durante a época seca, também pela sua alta adaptação a condições edafoclimáticas do Nordeste e pela excelente aceitação por caprinos, ovinos e bovinos. O uso da leucena em banco de proteína de pastejo direto ou para a produção de forragem verde, feno, silagem, adubação verde, consórcio com culturas anuais e gramíneas forrageiras e também para a produção de semente, mostra-se como uma alternativa viável para a agropecuária da região. A leucena, ela cresce bem nas regiões tropicais em diferentes tipos de ambiente. E sobre isso, há algumas condições para o seu cultivo. E uma delas é a questão do solo. Os solos mais apropriados para o cultivo da leucena são aqueles bem drenados, profundos, de média e alta fertilidade. No Nordeste, solos do tipo podosólicos, vermelhos amarelos, brunos não cálcicos, litólicos e até mesmo solos arenosos podem ser utilizados. A pluviosidade mínima anual necessária é de 525 milímetros. Porém, a leucena ela pode sobreviver em locais com pluviosidade mínima de até 230 milímetros. Ela se desenvolve melhor em ambientes com temperatura variando de 22 a 30 graus Celsius, onde isso, para o produtor, é uma vantagem excelente, porque a gente dá para perceber que ela não tem interferência na questão do clima. Pode ser em regiões chuvosas ou regiões mais na seca, ele vai produzir do mesmo jeito. E mais na frente, vocês vão perceber que, em alguns casos, a região da seca ela favorece mais para a produção da leucena do que a chuvosa. A leucena ela é considerada por muitos produtores da região semiárida como a rainha das leguminosas. E isso porque ela se deve ao fato, além de apresentar uma boa produtividade, onde pode variar, dependendo do ano, de 2 a 8 toneladas de matéria seca comestível de hectares por ano, ela também pode chegar até 750 quilos de semente por hectare por ano. Também corresponde a uma alta qualidade nutricional e uma alta aceitabilidade pelos animais. A leucena, ela também, não só para alimentação animal, ela também é muito utilizada como melhoramento no solo, como por exemplo na conserva e para enriquecer o solo. Ou seja, uma plantação de leucena, ela só vai trazer benefícios para o produtor, porque vai vir várias vantagens com apenas uma produção, sem contar que pode ser a produção dela, o plantio dela, pode ser intercalada com outros plantios, como por exemplo o milho ou outro tipo de plantio. Nesse quadro, tem algumas composições químicas do feno de leucena à base de matéria seca, onde foi verificada em duas épocas do ano, que foi a seca e a chuvosa. Como eu falei a vocês, tem alguns componentes que na época seca, ela favoreceu mais para a leucena do que a época chuvosa. Os componentes utilizados foi a matéria seca, a proteína bruta, a fibra em detergente neutro, que essa fibra em detergente neutro é tipo uma estimativa da qualidade daquela silagem, e a fibra em detergente ácido é ao contrário da neutro. Ela, quanto maior
o seu teor, menor é a qualidade daquela silagem. E o DIVMS é a digestibilidade in vitro da matéria seca. E teve também a energia bruta. Isso, observando aqui os números, teve algumas variâncias de 2 ou 2 e pouco por cento. O que isso quer dizer? Que a questão da chuva ou a seca não interfere na produção da leucena. Ela se adapta a qualquer região. Dando continuidade, provavelmente a leucena ela é a leguminosa mais usada na formação de bancos de proteína para alimentação de caprinos, ovinos e bovinos. Isso devido às vantagens que ela apresenta, como por exemplo, o excelente valor proteico. Em relação a esses valores, a fração que é utilizada para a forragem, ela apresenta teores médios entre 14 e 16,5% de proteína bruta. Ela também ocupa áreas pequenas e possui um manejo simples, o que são pontos bastante positivos para o pequeno produtor. E também apresenta economia de custos da ordem de 40% a 60%, se a gente comparar com a utilização de concentrados. Isso em relação ao sistema CBL, que é o sistema Caatinga-Buffel-Leucena. Porém, ela apresenta uma desvantagem, porque ela tem se mostrado bastante susceptível ao ataque do psilídeo. Isso acontece devido a ela ter um alto teor de umidade. Ela consegue reter bastante umidade e isso acaba sendo um fator preponderante para o ataque do psilídeo. Ela pode ser usada de várias formas, como por exemplo o pastejo direto, o fornecimento de forragem verde no coxo, a produção de silagem ou enriquecimento de silagem de gramíneas e também na produção de feno e adubação verde. Em relação à conservação da leucena na forma de silagem, principalmente nas épocas chuvosas, é uma forma de maximizar o aproveitamento da forragem. Baseado nisso, vários tipos de silo têm sido utilizados para a confecção de silagem de leucena. Entretanto, os silos tipo tambor e cincho apresentam-se como mais indicados e utilizados por pequenos produtores do semiárido. Isso se deve à questão de custo, que é bem menor. A gente tem o silo tipo tambor, que ele pode ser um tambor que você tem na propriedade e você utiliza para fazer essa armazenagem. E também a gente tem o cincho, que ele pode ser utilizado em vários materiais, onde você escolhe o local e faz esse cercado e vai fazendo a armazenagem. Então acaba sendo muito bom para o pequeno produtor, porque ele tem um gasto bem menor. Eu vou falar sobre a Gliricídia, eu vou começar falando sobre a sua classificação científica. Ela é do reino Plantae, da divisão Magnoliophyta, da classe Magnoliopsida, da ordem Fabalis, da família Fabaceae, do gênero Gliricídia, e ela possui 22 espécies. Então, dos seus fatores importantes, a Gliricídia ela é uma leguminosa de grande porte e de fácil cultivo, tendo menor custo de produção. Ela é rica em proteínas, tem vida longa e é muito importante na alimentação dos animais. É uma importante fonte de fibra, o que é de suma importância para esses ruminantes. E ela pode ser utilizada aí como parte da alimentação de ruminantes, ovinos, caprinos, bovinos e babuínos. E ela também pode ser utilizada como forma de sombreamento de pastagens e como cercas vivas. A utilização da gliricídia para alimentação animal. Ela pode ser utilizada in natura, ou seja, ela vai ser fornecida diretamente pelo pastejo do animal ou imediatamente após os cortes ou trituração. Ela também pode ser conservada em forma de feno ou em forma de silagem para ser fornecida a esses animais nos momentos e em quantidades necessárias. É importante ressaltar que a quantidade de gliricídia
da dieta ela não pode ultrapassar 30% do volume total de alimentos que vai ser ofertado. Por quê? Porque toda leguminosa em excesso ela pode causar problemas digestivos nos ruminantes. Então, a glirícide entra aqui como uma ferramenta importante para diminuir o custo com essa alimentação desses animais. E as suas principais vantagens na produção animal. Ela tem um elevado valor nutricional como alimento proteico e baixo custo de produção. E possui elevada facilidade de manejo e conservação em forma de feno ou em forma de silagem. Ela tem uma boa aceitação dos animais após um período de adaptação. Ela produz um elevado volume de matéria seca por planta, coisa que outras plantas não conseguem, como é o caso da leucena. Então, a glirícide, em comparação com a leucena, ela consegue se sobressair por conta que ela produz maior volume de matéria seca por planta, o que vai gerar, nas formas de feno e silagem, ela vai ter um maior rendimento para esses animais. E ela é pouco exigente quanto aos solos e muito tolerantes às secas. Ela possui uma potente atuação como fixadora de nitrogênio e permite o seu consórcio com as pastagens e com outras culturas. Então, a glericídia, ela é uma grande alternativa para a alimentação dos animais, porque ela tem um baixo custo em termos de produção e possui um grande valor proteico e uma grande resistência à seca, o que é muito importante para as regiões semiáridas, como é o nosso caso. E é isso. Obrigada. Bom, eu vou falar para vocês como é feita a confecção do feno com a glicerídea. E os passo a passo você em um dia ensolarado vai colher as folhas e ramos mais finos e espalhar sobre uma lona plástica estendida no chão. Você vai fazer camadas finas e vai colocar sobre a lona e vai deixar o material secar bem até que as folhas estejam soltando dos ramos. Depois que os ramos estiver solto, pode ser triturado na forrageira e constituído em alimento bastante proteico, ou espalhar ele na superfície para a legumineira para reciclagem. Depois juntar as folhas fenadas, guardá-las em um saco de aniagem e armazenar em local seco e protegido da chuva. Aqui tá algumas imagens, que é o feno no saco de aniagem, e na outra imagem temos o ensacamento do feno de glicerídea. Agora eu vou falar como é que é feita a confecção de silagem. O passo a passo: você vai colher folhas e ramos finos e colocá-los empilhados sobre uma lona plástica estendida no solo. Depois vai triturar um material na forrageira sem peneira para evitar o embuchamento. Depois de triturado, o material pode ser ensopado em tambores ou túneis, em silo, trincheira ou uma superfície, ou ainda em um buraco retangular escavado no solo. Aqui temos algumas imagens, que é a silagem feita, armazenada no tambor, e ela feita em um retângulo que é escavado no chão e botada a lona por cima. Bom, e é isso. Marcos, e eu vou falar um pouco sobre a erva sal, especificamente sobre a Triplex numularia. A erva sal é uma forrageira da família Chenopodiaceae. Ela é originária da Austrália e foi trazida para o Brasil na década de 40 e se adaptou muito bem nas regiões áridas e semiáridas. Ela foi trazida por pesquisadores na época. Essa espécie de planta ela pertence ao grupo das halófitas, que tem a habilidade para suportar não apenas altos níveis de salinidade do complexo solo, água, planta, mas também de acumular significativas quantidades de sal em seus tecidos.
e isso torna ela uma das mais importantes do grupo das halófitas. Consegue produzir e manter uma abundante fitomassa mesmo em ambientes de alta aridez e salinidade, adaptando-se muito bem a regiões com precipitação de 100 a 250 mm por ano. Com bom rendimento forrageiro, valor nutritivo entre 7% e 24,7% de proteína bruta, fácil propagação, alto poder calorífico e pouca susceptibilidade a pragas e doenças. Apresenta baixa taxa de transpiração e alta eficiência no uso da água. O conjunto desses atributos faz com que a erva-sal seja uma das mais importantes espécies empregadas no controle da desertificação e, em especial, na recuperação de solos salinos em todo o mundo. Além disso, ela é uma excelente opção forrageira quando misturada a outros alimentos para animais da região semiárida, que isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Em função da sua produtividade, tolerância à salinidade e rusticidade, a erva-sal vem sendo difundida em todo o mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre o seu potencial produtivo. Por ser uma planta de regiões áridas, a sua produtividade reflete muito nas condições ambientais. A produção de matéria seca conseguida em diversas partes do mundo tem variado de 2,8 toneladas a 15,3 por hectare ano, englobando condições ambientais onde chovem 200 mm por ano, até áreas irrigadas com água do mar. Esse exemplo que eu vou citar aqui abaixo é sobre uma erva-sal cortada a 50 cm com 14 meses. Obteve-se 8 gramas de sais por litro, 4,7 toneladas de hectares de material lenhoso, 4,8 toneladas de hectares de folhas, 3,2 toneladas de hectares de caules finos e 3,3 toneladas de hectares de caules grossos. Vale ressaltar que quanto melhor for sua performance produtiva, melhor será a sua mobilização dos sais no solo e a produção de lenha e do material forrageiro. Agora eu vou falar um pouco sobre o potencial forrageiro. A erva-sal tem sido muito utilizada em várias regiões áridas e semiáridas do mundo, como já foi dito, como um recurso forrageiro importante na complementação de dietas para ruminantes. E também não precisa ser utilizada apenas no período crítico do ano. Também tem sido utilizada em forma de feno, mas lembrando que sempre consociada com outro tipo de volumoso, como por exemplo a palma, leucema e capins e etc., de forma que possa neutralizar o efeito do excesso de sais da mesma e não comprometer o consumo do alimento. O seu plantio, o cultivo da erva-sal tem sido feito com plantio isolado, todavia está sendo estudada uma possibilidade de seu plantio de forma consociada com outras plantas halófitas. Ainda não existe informações bibliográficas sobre estudos de espaçamento desenvolvidos no semiárido brasileiro. Por ser um arbusto de porte médio, o espaçamento utilizado nesta região tem sido basicamente de 3 metros entre linhas e 3 metros entre plantas. Lembrando que essa planta produz sementes, todavia o processo mais rápido de fazer plantio é através de mudas produzidas por estacas. A erva-sal é considerada um arbusto perene. Quando irrigada, pode-se obter primeiro corte antes de 6 meses.